que nos mostra o caso Mariana Ferrer. Estamos no Conecta, um podcast que discute temas do processo penal contemporâneo. Sou Nereu Giacomoli e comigo Marcos Eberhard. O tema do episódio de hoje é sobre o caso Mariana Ferrer. Inicialmente, devo tecer alguns comentários ou algumas observações sobre a audiência, porque esse caso se passou numa audiência pública. Todos nós sabemos que as testemunhas, as vítimas e os réus são ouvidos numa audiência. E esta audiência, ela é pública. E esta audiência, ela está sob a presidência, conduzida por um juiz de direito, um magistrado. E o magistrado, ele, vamos dizer assim, possui o poder de polícia nessa audiência. Mas não o poder de polícia de punir, mas seja um poder de polícia para controlar esta audiência e manter o equilíbrio desta audiência. O equilíbrio entre acusação e defesa. O equilíbrio em relação aos próprios sujeitos que estão prestando as declarações e os depoimentos. Então, o juiz é o grande controlador e o responsável pela normalidade da audiência. Temos também nesta audiência, nas audiências criminais, a presença do Ministério Público, que, além de parte, segundo o entendimento da maioria da doutrina, além de parte, ele é o fiscal da lei, então ele é o fiscal da audiência também. Então, o Ministério Público também possui uma responsabilidade de evitar que na audiência haja um descontrole e que as partes, que as testemunhas, as vítimas, os advogados, ou mesmo o magistrado, não recebam um tratamento digno. Então, tanto o juiz quanto o promotor possuem esta responsabilidade na sala de audiência. Por sua vez, o advogado, também possui um dever de lealdade com o seu cliente, mas também um dever de tratar com dignidade o Ministério Público, tratar com dignidade e urbanidade o magistrado, tratar com urbanidade a testemunha, a vítima e o próprio réu. Então, em suma, no ritual do judiciário, nós temos esses autores que estão nesse ritual da justiça que é como se fosse uma liturgia que deve ser obedecida. Mas da onde se retira o fundamento legal para que a audiência transcorra numa normalidade, embora dentro do ritual judiciário? No próprio Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, na Lei Orgânica da Magistratura, na Lei Orgânica do Ministério Público, se extrai desses diplomas legais, se extrai que todos os atores do judiciário, que estão no judiciário, exercendo uma atividade, seja de acusar, seja de julgar, seja de defender, devem manter um relacionamento com urbanidade e de respeito aos demais atores jurídicos, sejam oficiais ou não, mas, sobretudo, também com as vítimas, com as testemunhas e com os próprios acusados. Então, todos devem ser tratados com respeito, com urbanidade e com dignidade. O ritual judiciário não pode degenerar para um ritual circense. O ritual judiciário é um ritual que deve ser respeitado, um ritual sério e que deve seguir o que está previsto na legislação. E especialmente nos crimes que atingem a dignidade sexual, as audiências são realmente muito sensíveis, são muito doloridas, né? Principalmente quando se trata de vítima criança, quando se trata de vítima adolescente. Tá? Então, são audiências muito traumáticas, porque muitas vezes a vítima, ou mesmo acusados, ou mesmo testemunhas, revivem toda a cena do crime. E nesses delitos que atingem a dignidade sexual, a cena do crime, via de regra, é uma cena que causa muita dor, é uma cena muito, muito complexa. Então, os cuidados, quando se está numa audiência
em que a vítima ou mesmo testemunhas dessas espécies de crime revivem o ambiente, revivem o momento, o local dos fatos, é uma audiência que deve ser, nesta audiência devem ser tomados cuidados especiais relacionados a esse ritual judiciário que não pode ser degenerado. Tá? Então, a justiça e a audiência e os atores todos que estão nessa sala de audiência, seja o magistrado, seja o representante do Ministério Público, promotor de justiça ou procurador, seja o advogado, seja a testemunha, seja o próprio acusado, devem ser tratados dignamente, sob pena de nós tornarmos o ritual judiciário autofágico. Mas, além do ritual judiciário, nós temos também toda uma problemática neste caso, que envolve também a questão da tipificação criminal, especificamente do direito penal material. Professor Nereu, e a todos que nos seguem no podcast Conecta, Processo Penal em Debate, é uma satisfação estar dividindo aqui esse episódio contigo, apesar da tragédia desse caso do ponto de vista do processo penal, da falência total das instituições e do processo penal, mas também de discussões que partiram de uma base completamente equivocada e que acabaram expondo a vítima dentro da audiência e fora da audiência, expondo o caso de uma forma completamente controvertida. E falo aqui especificamente em relação à primeira ideia que se lançou em relação a esse caso, de uma absolvição, entendendo-se que a tipicidade do caso alcançava a figura de estupro culposo, quando, na verdade, jamais se falou de estupro culposo nesse caso. E, evidentemente, que, então, esse caso acaba trazendo para cá a ideia de notícias falsas, ou seja, de fake news, de notícias que são alicerçadas falsamente e acabam formando um imaginário popular e, portanto, tomando conta dos noticiários. O que disse o promotor de justiça, na verdade, em suas alegações finais, é que nós precisaríamos da demonstração do dolo. Por quê? Porque, disse ele, entre aspas, a aplicação do direito penal a condutas culposas só pode decorrer de previsão legal expressa nesse sentido, o que não se verifica no tipo penal de estupro de vulnerável, de modo que o dolo do agente é necessário à configuração do crime. Caso contrário, embora ocorra violência na perspectiva da vítima, o delito não pode ser imputado ao agente. Ou seja, nada mais, dizia ele, que não havendo previsão para uma modalidade culposa e só então tendo a modalidade dolosa, era preciso, no caso, que a discussão ficasse ao redor do dolo e ele não encontrava dolo na conduta do agente. A sentença, do ponto de vista da tipicidade, não alcançou essa discussão sobre estupro culposo. O que a sentença fez foi atender ao pedido do Ministério Público, pedido de absolvição, e levou a absolvição, inclusive, por insuficiência probatória. Ou seja, não disse que o fato não aconteceu, mas disse que não havia suficiência probatória para condenação, utilizando como fundamento do dispositivo o artigo 386 do Código de Processo Penal, no inciso 7º, ou seja, não haver prova suficiente para condenação. Em momento algum se absolveu por não haver autoria ou porque estava demonstrado que o fato não aconteceu. Antes, ao contrário, se deixou isso em aberto. Foi absolvido por insuficiência de prova. Evidentemente que no momento em que há um pedido de absolvição em memoriais, em alegações finais, por parte do Ministério Público, e esse pedido de absolvição, ele se abraça a um pedido de absolvição também da defesa, é claro que aqui me parece que ausente está interesse recursal ao Ministério Público de recorrer dessa sentença absolutória, já que essa sentença, esse título absolutório, foi formado a partir também de um pedido do Ministério Público. Então, falece interesse recursal aqui pelo Ministério Público. Mas o que mais nos preocupa nesse caso é que, sim, nós temos no Brasil uma grande preocupação em relação à suficiência probatória, em relação ao estándar de prova, em relação a esses crimes contra a dignidade sexual. E dentro disso, uma preocupação que se dá em relação certamente a quem é acusado desse tipo de delito, a quem é investigado e a quem é condenado, mas uma preocupação maior que se tem em relação à figura da vítima. Para quê? Para que ela não saia desse procedimento, independentemente do mérito do caso, que aqui não se discute,
porque a sentença é uma sentença bem fundamentada, independentemente de se condenou, se absolveu, independentemente se o Ministério Público pediu a condenação ou pediu a absolvição, as alegações do Ministério Público são bem fundamentadas e a sentença é extremamente bem fundamentada. Veja, inclusive trazendo a ideia de que no Brasil vige um sistema acusatório e, portanto, o juiz aguarda que as partes se digladiem de modo a trazer as suas versões aos autos e o juiz vai, então, fundamentar a sua sentença a partir da versão que ele entender que corresponde àquele acontecimento nos autos. Então, em tese, não discutindo aqui o mérito, a sentença do ponto de vista formal, do ponto de vista de sua apresentação, ela não apresenta nenhuma nulidade. O que nós temos aqui, na verdade, é algo que a imprensa e que, eventualmente, algumas pessoas chamaram de exercício abusivo de defesa, o que não corresponde à realidade. Por que não corresponde à realidade? Porque nós não temos um exercício abusivo da defesa. O advogado pode, sim, fazer quantas perguntas quiser, assim como o promotor pode fazer quantas perguntas quiser, desde que isso seja pertinente ao mérito da causa. Mas que não traga outras informações, que são informações que não têm relação com a causa e que, ainda além disso, traga algum demérito à figura do acusado ou possa trazer algum demérito à figura da vítima. Não me parece que houve exercício da defesa. É muito comum que a gente escute nos tribunais, eventualmente, que essa defesa já impetrou 10 habeas corpus, essa defesa já impetrou 3 mandados de segurança, essa defesa fez um recurso de apelação com 200 páginas. Bom, meu amigo, sinto muito, é o exercício de defesa. Me parece que aí não há um exercício abusivo de defesa. O que há é um desrespeito em relação à figura da vítima. Ou seja, há um excesso do advogado, há um descuido, muito mais do que um descuido do advogado, há um descuido também em relação à figura do magistrado, à figura do promotor de justiça e à própria figura do defensor. Por quê? Porque a vítima deve ser tratada, assim como o acusado também deve ser tratado na sua versão, mas principalmente a vítima em delitos sexuais deve ser tratada com acolhimento. E isso gerou um pedido, uma proposta, na verdade, do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, uma proposta endereçada ao presidente da República a dar uma nova redação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, lá que fala da licitude da prova, para dizer o seguinte: são inadmissíveis, devendo ser entranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Parágrafo 6º. Nos processos que envolvam a prática de crimes contra a dignidade sexual, são inadmissíveis as seguintes provas, salvo se tiverem o objetivo de provar que foi outro o autor do ato delituoso. Número 1, relacionadas direto ou indiretamente à experiência sexual anterior ou subsequente da vítima, com qualquer outra pessoa que não seja o réu. Número 2, que digam respeito ao comportamento sexual do ofendido, seu modo de ser, falar, vestir-se ou relacionar-se. O que se vê nessa audiência? Aí sim, se vê um excesso do advogado em tentar desconstruir a figura da vítima. E isso é, com certeza, reprovável. E mais do que isso, se vê nessa audiência também um despreparo. Por que um despreparo? Um despreparo de todos os atores que permitem que isso se multiplique nessa audiência que veio a público e que hoje todo mundo, todo o Brasil e todo mundo conhece essa audiência. Então, veja, independentemente do mérito da causa, se trata de um crime contra a dignidade sexual. E um crime contra a dignidade sexual tem, sim, as suas sutilezas. Tanto uma preocupação em relação ao acusado, tanto quanto uma preocupação também, e no mesmo modo, na mesma altura, deve ter, pelo menos, em relação à vítima. O que se vê aí é um despreparo, ou seja, a vítima, num determinado momento da audiência, professor Nereu, ela implora que a respeitem. E isso, sim, é um desserviço. Isso é um exemplo clássico que nós não estamos preparados para esse tipo de situação. E devemos, sim, nos preparar. Então, nosso objetivo aqui no Conecta de hoje, nesse episódio de hoje, no 29º episódio do Conecta, é mostrar um pouquinho do que aconteceu nesse caso, sem aqui trazer situações que com certeza são fake news em relação a estupro culposo, ou que o juiz teria absolvido o réu por essa figura que nem existe no sistema jurídico penal brasileiro, mas que aconteceu um fato que nos acende uma luz muito, muito, muito vermelha em relação a que devemos parar e devemos nos preocupar
em relação ao conteúdo dessa audiência. Veja, professor Nereu, que na semana retrasada nós tivemos um fato que também veio a público numa sessão pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que houve a exposição da vida, da figura de um réu entre os desembargadores que estavam literalmente expondo a vida do réu, a vida de outros processos e trazendo que aquilo que estava sendo traduzido pela defesa nas suas razões só podia ser uma brincadeira. Falaram que o réu, veja só pode ser um coitadinho, imagina, ele está dizendo aqui que ele não cometeu este fato delituoso, imagina só, ele tem aqui outros vários processos, como é que nesse não foi ele? E houve, então, cenas que se apresentaram como hilariantes, um desrespeito à advocacia, o que demonstra que não é só o advogado que está despreparado, não é só o promotor de justiça que está despreparado, é todo o sistema de justiça criminal que está despreparado e nós devemos aprender com esses exemplos. Infelizmente, esses exemplos aconteceram. Infelizmente, a Mariana Fegler foi mais vitimada do que vítima já é e nós temos aqui uma grande exposição. Esse foi o 29º episódio do Conecta Podcast. Com certeza, nos ouviremos na próxima quarta-feira, às 18 horas, com o nosso próximo episódio. Um abraço a todas e a todos. Compartilhem conhecimento pelo Conecta, compartilhem, divulguem esse episódio aos seus amigos, amigas e seguidores.